paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero convidar aqui os bispos e pastores e esposas, obreiros, missionários, para acompanharem essa palavra, essa mensagem. A palavra de Deus sempre é para todos, né? Mas essa é especialmente para nós, pastores, bispos, obreiros, pregadores da palavra, que está no livro de Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19, versículo 5. Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Eu queria que os pastores e bispos do Brasil, o bispo Amaury, depois, numa próxima oportunidade, uma reprise, vai colocar os bispos e pastores a par desta mensagem, e conscientes, né, para que possam acompanhar essa palavra. Eu estava meditando hoje, bem cedo, quando Deus fala com Moisés, né? Ele diz assim: agora, pois, se diligentemente, ou seja, com responsabilidade, ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Que coisa maravilhosa. Deus está dizendo para Moisés, se vocês me ouvirem, se vocês me obedecerem, se diligentemente, ou seja, com sabedoria, com responsabilidade, guardarem as minhas palavras, então sereis propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Eu cresci pensando que a terra que a gente morava lá na roça era do Apolinário, que era o fazendeiro, patrão nosso, e que a do vizinho era do outro, né? E que as terras por aí, cada um tinha o seu dono, né? Então, quando Deus diz toda a terra é minha, não é a terra em si somente, mas tudo que existe é dele. E a razão do sofrimento da humanidade e do insucesso, a razão, ou uma das razões, né, do empobrecimento do mundo, enfim, e de tudo que é tragédia, epidemia, guerras, é exatamente a falta do conhecimento das pessoas, a ignorância. Porque todo mundo vive para Deus, todo animal vive para Deus, não só os homens. Tudo que existe é dele. Aí ele afirma assim: porque toda a terra é minha. Olha lá. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Quer dizer, eu vou reinar em vocês. E no mundo é fácil perceber quem vive pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, e quem vive pelos seus próprios recursos. A falibilidade humana, né? Porque vai chegar um momento que vai estreitar tanto que você que vive pela sua própria inteligência e acha que é capaz, você vai gemer como ninguém. E ninguém vai fugir disso. Porque o que Deus quer é que venhamos reinar nesta terra que é dele, através da presença dele, da unção, do poder. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa.
São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Eu queria que os bispos, pastores prestassem atenção nisso. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus deu uma incumbência, Deus deu uma missão ao Moisés, que deveriam falar para o povo as palavras dele. Do mesmo jeito que fez conosco, comigo, com os bispos, com os pastores, com os missionários. Quem prega hoje a palavra, prega porque foi escolhido, porque foi chamado. Mas isso não é porque você mereça, não. Talvez você mesmo, conhecedor da sua insignificância e das muitas falhas, nem entende por que Deus te escolheu. Um dia você saberá. Eu essa semana vi muitos processos de ex-pastores dessa obra contra a minha vida, contra o ministério, e em todos eles foram derrotados na justiça. E eu comentava com a minha filha, puxa vida, ela até falou: paizinho, que privilégio que Deus nos deu, né? Chamando a gente no meio de tantos para representá-lo, para pregar a palavra. E as pessoas não atinam para isso. Não atinam para isso. Mas aí eu disse para ela, ainda bem que ninguém vai escapar de pagar o preço. Então olha o que Deus fala para Moisés: leva ao povo as minhas palavras. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Deus dá uma missão a Moisés e fala: agora você vai lá no povo e você fala para o povo o que eu disse. Não é exatamente isso que eu e os bispos e pastores e missionários fazemos? Ou nós estamos levando a vocês os nossos pensamentos, sentimentos e projetos pessoais, ideias? Não. Nós estamos levando o que Deus nos deu. Uns são recebidos com muita credibilidade e outros menos. Uns são bem aceitos e suas palavras são bem recebidas e outros não. Se você for observar, há uma diferença grande na recepção da palavra. Pessoas que recebem palavras de determinados sacerdotes de maneira diferente que recebem de outros. Tem gente que chega a dizer: eu não acredito naquilo que aquele ali está falando. E qual é o papel de Satanás nisso aí? É trabalhar para que venhamos cair no descrédito. Ele causa escândalos, ele cria escândalos, ele cria situações difíceis em nossas vidas. Então Satanás, ele tem como objetivo fazer com que os pregadores, você, pastor, eu, venhamos cair no descrédito, que cada vez menos pessoas acreditem em nós, porque quando elas acreditam em nós, não é em nós que elas estão acreditando, é em Deus, é na palavra de Deus, e aí é que acontece a mudança na vida delas, a transformação. Quando Deus, ele mandou Moisés ir lá falar com o faraó para soltar o povo dele, para liberar o povo dele, libertá-lo. Moisés falou: mas ele não vai acreditar em mim. Ele não vai acreditar, ele não vai nem deixar eu chegar perto dele. Deus falou: vai sim. Eu vou criar situações para que acreditem, para que saibam que eu te mandei.
Então, por que essa palavra é para nós? Presta atenção, pastores, bispos. Porque Deus nos deu uma missão. Deus mandou que levemos a palavra dele. E isso nós estamos fazendo, mas daí, como fazer as pessoas acreditarem e receberem bem essa palavra? Olha o que aconteceu com Moisés, uma coisa inusitada, inesperada, né? Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. Tudo o que o Senhor falou, faremos. Deus mandou Moisés falar com o povo. E o povo não estava satisfeito com Moisés. O povo se achava em falta, né, de tudo. Achava que Moisés não estava fazendo bem o papel dele. O povo começava a comparar a qualidade de vida que eles tinham com a que estavam tendo. E por alguma razão estavam insatisfeitos. E a princípio, quando o pastor lê isso aí, ele acha que o povo recebeu bem aquelas palavras. Não, pelo contrário. O povo disse: tudo o que o Senhor falou, faremos. Ou seja, o Senhor Deus, não o que você está falando, Moisés. Presta atenção. Embaixo você percebe isso. Olha lá. O povo falou: o que Deus falar para nós, ou seja, diretamente, o que o Senhor falou, faremos. Não o que você, Moisés, falou. E Moisés percebeu isso, ó. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Ou seja, Moisés volta para Deus, e teoricamente não precisaria voltar. Isso é, se o povo tivesse recebido as palavras de Moisés como vindo da parte de Deus. Hoje em dia, é comum as pessoas questionarem as palavras dos pregadores, dos pastores, dos ministérios. Será que é Deus que está falando? Será que foi Deus que mandou? Será que é Deus que botou esse sujeito para me ensinar? Enfim, as pessoas estão, como diz lá no interior, né, bem cabreiras. As pessoas estão desconfiadas do Evangelho. Então, Moisés volta a Deus e diz para Deus: ao povo falou isso, que vai fazer o que o Senhor disser. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Entendeu agora? O povo não recebeu bem as palavras, a mensagem vindo da parte de Deus através de Moisés, porque Moisés se dirigiu ao povo sozinho, como única testemunha de que Deus tinha falado. Não levou nenhum sinal, não levou nenhum tipo de evidência. E hoje muitos pastores, bispos, apóstolos, pregadores, missionários chegam a Deus com a palavra de Deus, mas sem evidências, sem uma testemunha, sem um selo de qualidade, sabe? Não tem que ter aquele selo. Você não procura nos produtos. Então, daí o ministério do sujeito não anda, não prospera, não vira, não acontece. Não acontece, tá? Quando aqueles lá foram expulsar os demônios, eles falaram para os demônios assim: ó, você vai sair em nome de Jesus a quem Paulo prega. Paulo não precisava disso, porque ele tinha um selo de qualidade, de testificação, sabe? De garantia. Então o pastor, o bispo, precisa ter o selo. Precisa ter o selo. E esse selo não é dando show.
mas é fazendo a pessoa ver nele a autoridade de Deus. O mundo pode massacrá-lo. A imprensa, a perseguição, a humilhação, que fazem comigo. Me levam a tribunais, que você não sabe o que acontece. Me leva a todo tipo isso com injúrias, com todo tipo de imundícia. E põe em internet, e divulgam em jornais. E fazem coisas ao longo do meu ministério. Só que Deus botou no meu ministério o selo de qualidade dele. Presta atenção. Então é contra isso. Se eles querem fazer o povo deixar de acreditar em mim, eles vão ter que me matar. Porque até se me prenderem, lá de dentro eu vou pregar e cá fora vão me ouvir. Por causa do selo de qualidade. Eles vão ter que me matar. Então, continua lá. Moisés, ele foi meio que empolgado assim. Deus falou, vai lá, Moisés. Fala para o povo o que eu te falei. Ele falou. O povo falou, ó, Moisés, o que o Senhor nos falar, isso faremos. Ou seja, não é o que você falar, é o que Deus falar. Tanto é que Miriam e Arão foram punidos porque não aceitavam o que Moisés falava. Não, Deus pode falar conosco através de nós também. Então, quando é que o povo acredita, pastor, bispo, missionária, pastora, obreiros, que Deus está falando através de você? Quando tem esse selo, essa testificação. E o que Deus disse para Moisés? Olha, eu vou aparecer para você na frente do povo, falando com você, numa nuvem escura ou espessa. Em algumas palavras diz espessa, pode ver na sua Bíblia. Para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. Ou seja, o sinal que eu vou mostrar ao povo através de você fará com que o povo saiba que eu te mandei, que eu é que estou falando. O povo não acreditou a primeira vez que Moisés foi falar. O que Deus falar, faremos. Quer dizer, então eles iam dizer, não foi Deus que falou, foi você. Mas aí o povo sabia que Moisés não tinha poder para fazer aparecer uma nuvem falante. Aparece uma nuvem falando, uma nuvem espessa, uma nuvem escura. Uma nuvem aparece diante do povo falando com Moisés, uma nuvem falando. O povo olhou e falou, puxa, Deus fala com ele mesmo. E não adianta. Não adianta o sujeito achar, porque ele é bonitinho, que não é o meu caso, né, graças a Deus, que o povo vai ouvi-lo. Que ele tem cara de artista, que o povo vai ouvi-lo. Não. Não adianta o sujeito falar, eu sou muito bonzinho, o povo vai me ouvir. Nada. Eu até sou um pouco estranho. Eu fujo dos padrões dos apóstolos, dos pastores normais. Presta para você ver. Eles não têm coragem de falar no alto que eu falo, repreender do jeito que eu repreendo. Só que, se Deus fala através de uma nuvem com você no meio do povo, que não é necessariamente uma nuvem, não tem que ser uma nuvem, mas pode ser curando um canceroso, um leproso, um cego, ressuscitando um morto, mudando a vida do mendigo, mudando a vida do miserável, abrindo portas, traduzindo. Se você não produzir sinais na vida do povo, pastor, aposenta o seu ministério que ninguém vai acreditar em você. Ponto. Mas eu volto. Porque ponto é só para o sujeito parar e refletir. Então, eu vou botar ponto e vírgula. Que a vírgula sugere que eu vou continuar. Você sabia disso aí? Tem ponto e vírgula. Ponto, parou. Ponto e vírgula. Respira, né? Reflita. Então, continuando. Moisés estava já meio desacoçoado, porque qual é o pastor, qual é o bispo
Qual é o apóstolo? Qual é o pregador que não fica meio desacursoado se ele batalha, luta, evangeliza, prega, ministra e não vê a igreja dele crescendo, o ministério dele crescendo? Todo mundo desanima assim. Mas aí você tem que atrair para o seu ministério, essa nuvem falante. Deus tem que ir contigo. Se Deus não for contigo, seu ministério não vai prosperar. E olha o que ele diz. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura ou espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo. Quer dizer, o povo tem que ouvir quando Deus fala com o pastor. Mas não é com os ouvidos, não. Isso aí a Bíblia fala de evidências. O ministério do obreiro, do pastor, do pregador tem que ter evidências de que é Deus que fala com ele. Você entende? Não adianta ser esperto. Não adianta. É só você ver a vida dos atores, dos que divertem as pessoas, como é que acaba, como é que é o final da carreira desse pessoal. Olha lá para você ver. Alguns são enterrados como indigentes. Olha lá para você ver. Porque não adianta. Se você não produzir frutos dignos de arrependimento na vida do povo, se você não levar as pessoas a Deus, Deus não vai aprovar o seu ministério. E se Deus não falar com você numa nuvem, que não tem nada a ver com nuvem, tem a ver com evidências. Cumprimento da palavra, sabe? Cumprimento da palavra. E Moisés, ele estava meio perdido no deserto, estava aflito, né? Estava aflito. E o pastor, o bispo, o apóstolo, volta e meia está no deserto. Você está pensando que deserto na nossa vida é coisa esporádica, né? Não. Às vezes a gente sai de um deserto, fica uma semana no oásis, depois volta para o deserto, não é verdade, bispo? É ou não é verdade? E vem de forma a nos surpreender às vezes, né? E Deus permite isso. Por quê? Porque a nuvem, por incrível que pareça, pastor e bispo e missionários, a nuvem espessa, a nuvem escura, falante, ela não apareceu quando Moisés estava no palácio ou no oásis, ela apareceu no deserto. É no deserto que todo mundo vai ver Deus falando com você. Eu vou ouvir Deus falando com você. Por incrível que pareça, é no deserto que as pessoas vão ouvir. O povo fala isso assim a meu respeito, meio que inconsciente, né? Tem gente que fala assim, quando o apóstolo está chateado é que acontece maiores milagres. Só que não é bem isso, né? Não é bem assim. É quando eu estou no deserto é que a nuvem fala muito de perto comigo. E todo mundo escuta. Então, continuando, veja que interessante essa palavra. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Olha só. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o, hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, ou seja, se arrependam, peçam perdão pelos seus pecados, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Que coisa maravilhosa. Deus, ele manda Moisés levar a palavra, o alimento para o povo.
Mas o povo fica desconfiado. Quando o Senhor falar, tudo que o Senhor falar, nós vamos ouvir. Ou seja, Moisés, nós não queremos dizer assim na lata, mas para quem sabe ler um pingo e letra, que eu discordo desse ditado, né? Esse ditado aí, popular, quem sabe ler um pingo é o contrário, para quem sabe ler um pingo, para quem não sabe ler, que um pingo é letra. Quem sabe ler não é, né? Mas é tudo o contrário, mundo. Para quem sabe ler um pingo não é letra, não. Letra é para quem não sabe, cara, que vocês não sabem o que é letra. É para mim falar que eu sou doido da parada, né? Peraí, ó. Aí, o que eu posso fazer? Invento um monte de coisa aí, esse negócio de lua, essas coisas aí, tá? Aí, o que acontece? Moisés levou a palavra, o povo não aceitou. Aí ele voltou em Deus. Espera aí, Senhor. O povo falou assim: tá bom, Moisés. Então, dessa vez, eu vou numa nuvem e todo mundo vai me ouvir falar. Ah, pai. Veio uma nuvem no meio do deserto e parou sobre o povo e falou: Moisés, o povo, Jesus, que é isso, rapaz? Te arrepia agora, ó. Aí o Senhor aparece nas nuvens, falando com Moisés e todo o povo assistindo. Eu pergunto a você, depois disso, você acha que o povo ia ter dúvida de alguma palavra do Moisés? Não. Então não adianta o pastor ser bonitinho, andar engomadinho, ser culto, não. Se não tiver uma nuvem falando com você na frente do povo, ninguém vai acreditar em você. Eu espero que você esteja entendendo a minha linguagem. Daqui a pouco você vai sair caçando nuvem para falar, né? Não é verdade, meu filho? Tem que ter evidências. Você tem que acordar de madrugada e falar: Senhor, fala comigo. Senhor, unge as minhas palavras, vai comigo, vem comigo. Vem comigo. Moisés estava tão escaldado com esse negócio de ir sozinho com o povo, e o povo não acreditar, que em Êxodo 33, mais na frente, Deus falou assim: Moisés, sobe com o povo. Ele falou: não, o senhor não falou quem vai comigo. O senhor não falou quem vai comigo, o senhor mandou subir. Se o senhor não for comigo, eu não vou, não. Deus falou: a minha presença será contigo. E eu te trarei desse canto. Ele falou: eu não vou sem a tua presença, que o povo não me aceita, não me acredita. Você está vendo como é que é? O povo não aceita o pastor se não perceber a presença de Deus na vida dele. Quem concorda comigo? Não aceita. Não aceita. O povo vai ficar bombardeando. Esse pastor está acabando com a nossa igreja, não sei o quê. Se o sujeito fizer cair fogo do céu, aí respeita. Então não adianta o cara inventar, rapaz. Não adianta inventar, meu filho. Deus tem que falar contigo. Então o seu ministério depende basicamente de Deus falar contigo e todos perceberem. Pode bombardear você com fofoca, todo tipo de coisa. Pode bombardear. Eu me lembro que tentaram destruir a imagem dos apóstolos Pedro e João. Tentaram acabar com eles. E aí prenderam, arrastaram e fizeram tanta coisa. E depois entre eles falaram assim: olha, o que nós vamos fazer agora? Porque todo o povo percebeu o que esses homens fizeram. Do coxo, né? Nós vamos falar o quê? Nós vamos fazer o quê? Todo mundo conhecia aquele mendigo. O sujeito está correndo para baixo, para cima. Está disputando a maratona São Silvestre. Maratona, né? O sujeito está correndo na São Silvestre, já vai uns... Eles vão fazer o quê? O sujeito nem os quenianos ganham dele na São Silvestre. Um exemplo. Então, que os quenianos, ninguém bate os caras, né? Corre mais que gazela. Então, o que nós vamos falar agora? Nós vamos fazer o quê? Vamos fazer o seguinte: vamos dar uma surra nesses caras e vamos soltar eles. Olha que bicho perturbado, tem que dar surra ainda.
Achou, meu filho? Olha lá, e mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Eita Deus! Agora, aí uma dessas tem que chamar o bispo Andrade. Eita Deus! É forte demais. Então, baixa a porrete. Porque não adianta você... As evidências... Tem uma nuvem pairada sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério, que fala conosco. Essa nuvem é Deus. Né? E ele não esconde isso de ninguém. Ele não esconde. Eu queria ver esses instruídos, cheios de diplomas, pegarem o microfone desses e ministrarem como nós fazemos dia e noite na frente de multidões, sem nunca ter frequentado escola para isso. Para isso. Muitos deles, ou muitos de nós, né, frequentaram. Eu, por exemplo, frequentei 2 anos só. Mas eu falo o tempo que for necessário e me faço entender, não eu, mas tem uma nuvem em cima de mim me dando instruções. Fala isso ao povo. Vocês vão fazer o quê conosco? Vão nos matar? Não pode. Aqueles se referiram a um sinal notório. Mas nós somos tão privilegiados que, no nosso caso, são muitos os sinais notórios que Deus tem feito no nosso meio. Muitos. Eu não posso contá-los. Eu já vi tantos desses. Eu já vi tantos. Vocês que querem nos destruir, nos condenar, nos maltratar, nos denegrir, eu fico pensando que tipo de sentimento os senhores que carregam o ódio, a mágoa, a inveja, uma revolta contra nós sem motivo, sem motivo. Sem motivo. Jesus falou isso uma vez, né? Vocês me querem destruir sem motivo. Falou ou não falou? Ele falou. Vocês querem me apedrejar sem motivo. Então, aos pastores, aos bispos, aos obreiros, aos missionários, apóstolos, enfim. Deus, Ele está sempre pronto a falar conosco através de uma nuvem, que não é necessariamente uma nuvem, né, mas de um milagre, de um sinal, de uma mudança de vida, tá? De um acontecimento. Fui com a bispa numa fazenda de um pessoal da igreja, uns empresários que são membros da igreja, admiradores da gente, que tentava há muito tempo levar a gente lá. E chegando lá, no aeroporto, na cidade lá da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, eles foram nos receber lá e a primeira coisa que ele falou para mim, ele planta soja, milho, enfim, e outras coisas. Apóstolo, tem 6 meses que não cai uma gota d'água aqui. E nós acabamos de plantar a soja, tem 6 meses, não chove. Aí eu cumprimentei e falei, se prepara, porque a partir de hoje vai chover. Eu falei, peraí, a partir de hoje, eu falei, mesmo dia que eu cheguei. Chegamos na casa dele, botou um café, um lanche para nós. Aí, na sala grande da fazenda dele, olhamos no vidro, estava tudo preto,
escuro. Ele falou, meu Deus. E depois fomos descansar, acordamos com um temporal na Bahia. E choveu em boa parte da Bahia. Um temporal. E aí um colega dele, que não é da igreja, que não é evangélico, e os funcionários dele todos vieram abraçar, tirar foto, comemoravam, falavam testemunho. Teve um dos funcionários dele que falou que trouxe a irmã no estado terminal com 20 e poucos quilos, botou num colchãozinho aqui do lado e gritou, apóstolo, cura minha irmã. Ele falou que eu dei risada, eu falei, eu não curo não, Jesus cura. Fui lá e abracei ela, aí ele mostrou a foto, olha como é que ela está agora, saudável, está no estado terminal. Ele falando perto do homem lá, do outro empresário, fazendeiro, que não é evangélico. Aí esse outro que não é evangélico veio em particular assim, falou, queria fazer um pedido para o senhor sobre um empresário lá da Bahia, colega amigo do prefeito lá do Rio, trabalhou lá na fazenda. Eu até falei, o bispo Mauri conhece, deve conhecer, porque ele me ajudou a formar lá, né? Ele falou, então, descobriu que está com câncer. O sujeito falando, um sujeito que não conhecia a palavra, não conhece. Ele viu a chuva, ele ouviu o que eu falei. Eu falei, a partir de hoje chove. Eu saí de lá, estava chovendo. Continuou chovendo. E eles ficaram felizes. Então, o que Deus faz pela obra dele? Deus não está fazendo isso pelo Valdemiro, pelo Amauri, pela Francileia, pelo bispo A, B ou C, não. Ricardo, quem quer que seja. Não. Você viu o que Deus afirmou? A terra é minha. De quem é a terra? É dele. Essas guerras aí, não, que não sei o quê, que o petróleo não sei das contas, não. A terra é minha, Deus falou. As pessoas estão se matando por causa de terra, por causa de território, por causa de petróleo, por causa de país, disso, daquilo. A terra é de Deus. Um mata o outro, depois ambos vão para o inferno, a briga continua no inferno. Como diz o outro, eu vi uma piada assim já. Aí fica porque é de Deus. Fica porque é de Deus. É de Deus. Quando Deus quiser, ele acaba com ela e pronto. Né? Taca fogo em tudo. Mas é dele. Aí o sujeito se mata, rapaz, como animais irracionais demarcando o território. Até no meio evangélico tem bispo que fala, está evangelizando no meu aquário. Você já ouviu dizer, não? Ele acha que o povo é peixe dele, né? Que expressão maligna. Está pescando no meu aquário, no aquário dos outros. Que aquário? O povo é peixinho dele, de estimação, é? Isso é burrice, rapaz. Eu não estou pescando em aquário nenhum, porque, na verdade, eu só lanço as redes, os peixes não são meus, são de Deus. Eu trabalho na indústria de pesca do meu Senhor. Pronto. E o peixe que cair na rede, que eu posso fazer? É isso. Então, bispos, pastores, obreiros, eu e os bispos estamos longe de atingirmos o nível de Moisés. Para ser sincero com você, Deus vai levar a gente dessa para uma melhor e a gente não vai chegar no nível de Moisés. Ninguém vai chegar nesse mundo. E mesmo assim, o povo não deu crédito a Moisés e Deus teve que ir junto com ele para que o povo acreditasse. E falar, eu vou lá com você, Moisés, vou aparecer numa nuvem escura e vou falar com você para todo mundo ouvir. Imagina nós aqui. Hein? Eu fico pensando, se o Moisés no estágio que estava, no nível que estava, o povo desconfiava quando ele falava, Deus teve que ir junto, até os irmãos dele desconfiaram. Se Deus não for conosco, nós vamos falar e ninguém vai ouvir. Aí quando o pastor convence um povo que gosta do ministério dele, das pregações dele, ele começa a inflar, que nem um balão. Tá vendo?
E eu aqui, rapaz, esquece. O sujeito tem que ter sensibilidade de perceber quando Deus aparece com ele, lá na pregação, na mensagem. Quando ele começa a achar que ele, a nuvem, se recolhe, e aí faz um sol de rachar, arrebenta o ministério dele. Ninguém escuta, ninguém vê nada. Ou seja, baixa a sua bolinha, pastor, e deixa a nuvem poderosa falar com você na frente do povo. É isso.